Olá, quarto ano, aula de História. Hoje iniciamos uma nova unidade e como tema hoje temos a chegada dos portugueses. E essa unidade começa na página 30 e continua na página 31. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses. O rei de Portugal, que era Dom Manuel, o venturoso, por quê? Dom Manuel era o nome do rei, tá? E o venturoso era como se fosse, botar entre aspas, um apelido, como ele era conhecido, tá? Bom, esse rei, Dom Manuel, ele ordenou que Pedro Álvares Cabral partisse para as Índias. Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. E como as viagens pelo Atlântico demoravam muito tempo, a expedição de Cabral chegou ao Brasil, afastando-se da rota estabelecida por Vasco da Gama, que era a pessoa que fazia as rotas, ao caminho que deveria ser percorrido, no dia 22 de abril de 1500. E eles ficaram 44 dias viajando. A primeira exploração do litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral, que seguiu paralelamente à costa em direção norte. Eles procuravam um porto onde os navios ficassem abrigados. No dia 24 de abril, eles desembarcaram no local escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro. Sabe onde fica? Lá na Bahia. Hoje em dia é chamado, atualmente chamado de Baía Cabralha, que fica no estado da Bahia. Então eles procuravam um porto, um lugar para que os navios, um porto onde os navios pudessem ficar abrigados, pudessem ficar guardados, tá? E por isso o nome que eles deram de Porto Seguro. Atualmente não tem mais esse nome, Porém, continua no estado da Bahia. Ao chegarem à praia, os portugueses encontraram os habitantes da terra e eles chamaram esses habitantes de índios. Todos os registros da viagem do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha. Bom, Pero Vaz de Caminha ele era um escrivão, então tudo o que acontecia ele escrevia, ele relatava porque precisava enviar para o rei, tá? Dom Manuel. Narrou os acontecimentos e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, os nossos índios. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, que era o Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, e celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil, em ação de graças pelo descobrimento no ilhéu da coroa vermelha. Então, Portugal era um país que era católico, ele tinha como a religião católica. E dentro dessa esquadra do Cabral, de Pedro Álvares Cabral, tinha um frei. E esse frei, ele celebrou a primeira missa no Brasil no dia 26 de abril, tá bom? Vamos agora entender o que foi o Tratado de Tordesilhas. Tá vendo aqui esse mapa? Esse mapa é o mapa do que eles descobriram, Eles não descobriram porque os índios já moravam aqui. O local que eles encontraram, um local que eles não conheciam e encontraram naquele momento. E aqui houve uma divisão, você consegue ver? O lado que era rosa, quem dominava, quem mandava eram os portugueses. Já tá vendo aqui, essa parte aqui amarelinha era dominada pelos espanhóis. E essa divisão tem o nome disso aqui, Tratado de Tordesilhas. E vamos entender agora um pouquinho do que foi esse tratado. Bom, Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas e passaram a competir pelo domínio das terras. Então, Portugal e Espanha eram os países que tinham as melhores técnicas de navegação, tá? E eles começaram a disputar, começaram a competir pelo domínio, para mandar nas terras. E para organizar essa disputa, evitando muitas guerras, foi feito um acordo entre os reis desses dois países, que foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Observe que pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano, que era o Tordesilha, linha imaginária que divide a Terra de leste a oeste, ou parte oriental e ocidental. E esse tratado considerava que todas as terras descobertas ou que fossem descobertas
a leste do marco estabelecido, né, dessa linha imaginária, desse meridiano. Elas eram pertencentes a Portugal, já aquelas que ficassem ao oeste pertenciam à Espanha. Portanto, quando chegou ao Brasil, Pedro Álvares Cabral sabia que este território já pertencia a Portugal. Posteriormente, Inglaterra, Holanda e França desconsideraram esse acordo e passaram a piratear navios portugueses e espanhóis, além de ocuparem terras e contrabandearem nossa maior riqueza na época, que era o pau-brasil. Tá, deixa eu explicar o que foi isso. Então, Portugal e Espanha, eles tinham as maiores técnicas de navegação daquela época. Então, para evitar que existissem guerras, os reis de Portugal e da Espanha fizeram um tratado, que era o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, ele garantia, né, tinha um meridiano que dividia. Então, ele dizia que todas as terras que eles já sabiam, já tinham encontrado, ou que eles viessem a encontrar, todas as terras que ficassem no lado oeste, essas terras iriam pertencer à Espanha. Se descobrissem, quem descobrisse o lado oeste, aquilo ali era da Espanha. Já aquilo que ficasse do lado leste pertencia a Portugal, tá bom? Só que depois disso, né, alguns outros países, né, como a Inglaterra, como a Holanda e como a França, eles simplesmente desconsideraram, fingiram que não existiam e começaram a piratear alguns navios, né, tanto de Portugal quanto da Espanha, porque eles queriam também vender o que tinha de mais precioso naquela época, do que eles tinham encontrado aqui no Brasil, que era o pau-brasil. Então eles pirateavam esses navios para contrabandear, né, para vender também o pau-brasil. Bom, o Brasil, quando ele foi encontrado, né, desde que ele foi encontrado, ele passou por alguns nomes, tá? Então agora nesse pedacinho do livro nós vamos ver como eram esses nomes, os nossos nomes. Os primeiros habitantes designavam, ou seja, eles denominavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Então, os primeiros habitantes, os indígenas, eles falavam que o Brasil era uma terra de palmeiras, que na língua deles, eles falavam, né, que era Pindorama. Então, o primeiro nome, Pindorama. Só que quando chegou aqui, Cabral chamou o território de Terra de Veracruz. Porém, Pero Vaz de Caminha escreveu as Cartas do Rei, chamando esse local não de terra, e sim de ilha de Veracruz, porque a tripulação acreditava que essas terras eram ilhas que separavam Portugal das ilhas. Então, os indígenas chamavam o Brasil de Pindorama. Porém, quando Cabral chegou aqui, né, com as navegações, ele disse que o Brasil era chamado de Terra de Veracruz. Só que lembra lá, Pero Vaz de Caminha, ele não escrevia, ele não relatava tudo ao rei de Portugal, Dom Manuel. Então, quando ele escreveu, ele não colocou que o nome do Brasil era Terra de Veracruz, e sim Ilha de Veracruz, porque eles acreditavam que aqui não era uma terra, e sim uma ilha, que estávamos na divisa entre Portugal e as Índias, que era o destino deles, né? No dia 2 de maio, a esquadra de Portugal, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio, adquirindo as especiarias que eles já tinham saído de lá, né, de Portugal, com esse objetivo. Com o tempo, percebeu-se então que havia descoberto uma grande terra. Passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz, porque o rei de Portugal, ao escrever, as autoridades católicas usou a expressão Terra de Santa Cruz. Então, eles chegaram aqui, 22 de abril, né, lembra? E eles passaram e tudo mais. No dia 2 de maio, eles seguiram viagem, porque eles achavam que aqui era uma ilha. Então, eles seguiram viagem porque eles precisavam chegar lá nas Índias. E quando eles começaram a viajar, começaram a ver, eles começaram a perceber que eles não tinham encontrado uma ilha pequena. Era uma terra muito grande. Só que, mais uma vez, o nome do nosso país foi modificado, porque o rei de Portugal escreveu para as autoridades católicas e colocou Terra de Santa Cruz. Então, olha a confusão. Pedro Álvares Cabral chamou de Terra de Veracruz.
Já Pero Vaz de Caminha achou que não era terra, então escreveu que era ilha de Vera Cruz. Só que o rei de Portugal, quando foi escrever para as autoridades católicas, ele não botou nenhum nome nem outro, ele escreveu Terra de Santa Cruz. Então, naquele momento, ao invés de ser Terra de Vera Cruz, nosso país passou a ser chamado de Terra de Santa Cruz. Com o passar dos anos, a madeira pau-brasil, por que ela era tão importante? Porque essa madeira ela podia ser retirada dela, podia ser extraída dela uma tinta muito forte, que era uma cor brasa, que era como se fosse um vermelho, tá? Então o pau-brasil passou a ser uma matéria-prima de grande valor, sendo retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1503 a nossa terra passou a ser chamada Brasil. Então, gente, por que o nosso país tem o nome Brasil? Os portugueses chegaram aqui em 1503, eles começaram a vender muito grande quantidade. Eles retiravam muito pau-brasil do nosso país e levavam para vender na Europa. Então, porque nosso país era rico dessa madeira, passou a ser chamado somente de Brasil, tá? Mais à frente, em 1815, Dom João VI, quando trouxe a corte portuguesa ao Brasil, mudou o nome das terras para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, perdão, deixa eu ler novamente. Mudou o nome das terras do Reino Unido das terras para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, o rei Dom João VI, ele veio para cá em 1815 com toda a corte de Portugal e mais uma vez mudou o nome, tá? Com a independência, em 1822, o Brasil passou a ser chamado de Império de Brasil. Porém, mais um nome, Império do Brasil. Porém, em 1891, com a primeira Constituição Republicana, recebeu o nome de Estados Unidos do Brasil. Nome que foi, então, de 1891 até 1967, o nome do nosso país era Estados Unidos do Brasil, tá? Só que em 1967 houve uma coisa chamada ditadura militar. E ela mudou o nome de Estados Unidos para o Brasil para República Federativa do Brasil, que é o nome válido do nosso país até hoje. Então, o nome do nosso país não é somente Brasil, é República Federativa do Brasil, tá bom? Bom, isso foi um pouquinho da história, né, da chegada dos portugueses, dos nossos nomes. Você vai realizar as atividades. No livro tem uma folhinha no caderno também, tá? Você vai realizar tudinho aí. Qualquer dúvida vai entrar em contato comigo, Super beijo.